Bom dia, pessoal, meus queridos alunos e alunas do quinto ano, tudo bem? Vamos dar início mais a uma aula de Tia Elaine de Ciências. Espero que vocês estejam bem. Como é que tá as coisas por aí? Já prepararam o local para estudar? Já prepararam o ambiente para vir comigo embarcar nesse mundo de ciências? Se não, prepare aí, dê uma pausa no vídeo e prepare seu ambiente, porque eu aqui já estou preparada. Vamos lá? Bem, pessoal, hoje nós vamos trabalhar com vegetação, ou seja, plantas, e a qualidade da água, ou seja, qual é a relação que as plantas têm na qualidade da água que a gente tem disponível no nosso planeta, né? Hoje nós vamos ver aí nessa qualidade, os objetivos, a vegetação, porque as plantas são importantes para a qualidade do solo e da água, como também a gente vai corrigir umas atividades que vocês fizeram, que eu solicitei na aula anterior, tá bom? Então prepare aí a página 26 da apostila para a gente dar início à nossa aula. O meu objetivo hoje é que você possa compreender a importância da vegetação para a manutenção da água, do solo, do ar que a gente vive e que muito importante também para a nossa saúde. Bem, as plantas, pessoal, elas absorvem água pelas raízes e utilizam essa água no processo de fotossíntese que vocês já estudaram em anos anteriores. Além dela ser útil no processo de fotossíntese e no transporte de substâncias entre folhas, caule, as flores e os frutos. Assim como os animais, as plantas também liberam parte dessa água para o ambiente por meio da transpiração. E aí eu te lembro de algum evento que você já deve ter ficado embaixo de uma árvore, mesmo sem ser em tempo de chuva, você deve ter ficado abaixo de uma árvore, e involuntariamente sentiu umas gotinhas caindo em você. Aí você olhou para o céu e disse: nossa, mas não está chovendo, não é época de chuva, está calor. Como é que caiu essa gotinha em mim? Alguém jogou em mim? E você olha para trás de ninguém. Quem foi que liberou essa água? A árvore. Foi. A árvore, gente, elas também transpiram. Lembra que na aula passada a Tia Elaine falou da transpiração com vocês? Não foi? Então, nosso corpo transpira, uma forma da gente soltar para o exterior uma parte da água que está no nosso corpo. E aí a gente solta essa água que está no nosso corpo através da respiração, quando a gente fala, como também através da transpiração, do suor, né, que escorre pelo nosso corpo, como também pela urina. Já as plantas, elas transpiram, e muito, né? Faz parte do processo de respiração delas, tá certo? Então, essa gotinha que você sentiu lá quando você estava abaixo de uma árvore, foi a planta transpirando, certo? Ela soltando para o ambiente um pouco da água que ela usa na hora da respiração e também no processo de fotossíntese. Bom, nesse processo, pessoal, a água sai sob a forma de vapor, ou seja, em estado gasoso pelas folhas, que você não vê. Estado gasoso da água a gente não vê, porque as partículas estão muito separadas, né? E aí nós não vemos. Mas a gente sabe que o vapor de água existe, até porque quando você coloca a mão sobre a sua, próximo à sua boca, e aí você vai ver sentir um ar saindo. Mas também, se você chegar próximo a um espelho ou a um vidro e aproximar a sua boca e falar, você vai ver que lá vai ter um negócio embaçado. O que é aquilo ali, Tia Elaine? É o gás que sai do seu corpo, a água que sai também do seu corpo em forma de gás. E aí o espelho fica embaçado por conta desse vapor. Do mesmo jeito é a planta. O processo de fotossíntese também, ela solta essa água em forma de vapor. E aí eu lembro a vocês o que é fotossíntese. Tia Elaine, o que é fotossíntese? Né? Ana Júlia me pergunta: Tia Elaine, o que é fotossíntese? Tia Elaine, por que tu tá toda enfeitada hoje
com essa planta na cabeça, essa flor? Porque eu vinha dar aula sobre planta e eu tinha que colocar alguma coisa referente à planta. Já que a gente também entrou aí no mês de junho já, um mês festivo, né? De tradição no nosso país, as festas juninas, e aí Tia Laine já está aqui, já no ritmo, né? Mesmo dentro de casa, mas a gente já está no ritmo. Pois bem, o termo fotossíntese, pessoal, significa síntese que usa a luz. Que luz? Luz solar. A água é uma das matérias-primas da fotossíntese. Ou seja, sem água, a planta também ela não faz essa fotossíntese, certo? A água entra pelas raízes e atinge todas as partes da planta, chegando às folhas, que são o principal local onde se realiza a fotossíntese. E aí, alguns meninos engraçados aí do 5º ano, às vezes passam por uma planta, né? Aí pega no galinho assim e arrasta as folhas. Será que essa brincadeira ali tem significado? Por que arrancar as folhas? Se as folhas fazem parte dessa fotossíntese, é esse órgão da planta que vai fazer a fotossíntese. Processo pelo qual a planta vai pegar o gás carbônico que está disperso no ar, a planta pega esse gás carbônico, altera esse gás, né, purifica esse ar, nos dando oxigênio, como também ela vai produzir o alimento que ela mesma vai consumir. A fotossíntese nada mais é mais do que isso, uma síntese que usa a luz, ou seja, por isso o nome foto. Aí você lembra foto, luz. Quando a gente vai tirar uma foto, a gente tem que ativar o flash, não é? E aí essa foto, a gente lembra de luz. A água entra pelas raízes das plantas e atinge todas as partes da planta, chegando até as folhas, que são o principal local onde vai realizar a fotossíntese. Então, o que é fotossíntese? Vamos lembrar. Fotossíntese é um processo que a planta faz, ou as cianobactérias, ou as algas, né, do mar. Elas fazem esse processo, que é o quê? Com a luz solar, elas vão precisar de luz solar, água e gás carbônico. Esses 3 ingredientes as plantas precisam para fazer a fotossíntese. Luz solar, água e gás carbônico. O gás carbônico não precisa ninguém dar, porque está aí espalhado pelo ar. A planta, ela absorve esse gás carbônico. Ela absorve a luz solar. Ela absorve a água que vai subindo pelas raízes, como ela colocou nessa setinha. Não só água, mas sais minerais que tem naquele solo. Um solo fértil, ele tem muitos sais minerais. Então, quando essa água, esses nutrientes sobem pelas raízes, a folha da planta pega o gás carbônico que está disperso no ar. Tem a luz solar, o que é que ele faz? Transforma esses 3 ingredientes, água, luz solar e gás carbônico, transforma isso nos dando oxigênio, que a gente precisa para a nossa respiração, e ela também produz o próprio alimento que ela precisa, que ela vai consumir, que a gente chama de glicose, que nada mais é, glicose é um termo relacionado a açúcar. Aí, meu querido Cauã do 5º B diz assim: ah, Tia Laine, quer dizer que é por isso que Tia Laine dá o açúcar da manga, aquela manga bem suculenta, bem gostosa, ou então da laranja bem docinha, né? Ou então da melancia, N frutas que são doces. Tia Laine, quer dizer que é a própria planta que faz esse açúcar dela? É sim. Ninguém precisa colocar um açúcar na raiz da planta para ela absorver aquela fruta ficar doce. Não, ninguém faz isso. É a planta mesmo que faz isso. Ela que tem essa capacidade de produzir o próprio alimento dela. A única coisa, se você, Ana Júlia, for plantar uma plantinha na sua casa, uma muda de planta ou com semente, a única coisa que você vai precisar é preparar a terra, plantar essa mudinha ou essa semente, e a única coisa que você tem que fazer é regar no tempo quente.
Então, aí nasce ali aquela mangueira, né? Que vai dar umas mangas muito doces. Aí você diz assim, meu Deus, eu nunca parei para pensar. Por que o doce da manga é tão doce se ninguém coloca açúcar nela? Coisa que se a mamãe for fazer um doce ou um bolo, ela pôr muito açúcar, vai ficar muito doce. Mas ali foi a mamãe que colocou. E a planta? E a árvore? Ninguém coloca açúcar na árvore. Ela mesma produz esse açúcar que a gente chama de glicose, que ela mesma vai consumir. Portanto, a planta, ela é um ser autótrofo. Por quê? Porque ninguém faz isso para ela. Ela faz sozinha. Então, é um assunto que a gente vai... Esse termo é mais usado lá no 6º ano, 7º ano, tá bom? Então, no ar que a gente respira, existe esse dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Esse gás entra nas folhas, nas plantas, pelas folhas. Por isso não se pode arrancar as folhas de uma planta. Porque aquele órgão, que é a folha, tem a sua função principal, que é fazer fotossíntese, que vai servir para todas as partes da planta. A luz solar fornece energia para a formação da matéria orgânica, que é o açúcar que ela já falou, que é a glicose. Assim, a planta libera algumas substâncias que não necessita, como é o caso do oxigênio. Este gás é fundamental para a respiração de quem? Dos animais, dos seres vivos e também delas. Esse oxigênio que elas produzem, outras plantas também vão precisar de um pouquinho, mas precisa, tá certo? Pois bem, e aí Tia Elaine pegou esse ícone da realidade aumentada, que eu te convido a fazer isso também, e aí Tia Elaine colocou ele lá na página 26, onde vai dar uma imagem incrível. Na verdade não é uma imagem, um vídeo incrível. E aí Tia Elaine pôs o celular sobre a página e acessou esse ícone da realidade aumentada, e eu trouxe e eu consegui capturar essa imagem aí. Mas essa imagem é muito pequena, muito pouco. Acesse lá que você vai ver como é incrível esse processo, que a água entra pelas raízes das plantas e vai sendo distribuindo para todas as outras partes da planta, né? E aí eu tenho um esqueminha que funciona. Essa setinha azul é o que? A água e os sais minerais entrando pelas raízes, subindo até o caule, chegando até aqueles caulezinhos, aquelas ramificações do caule, até as folhas. Para que junto com a luz solar, e eu coloquei esse solzinho aí, que essa imagem está no seu material didático, né? Mostrando o processo de fotossíntese também, tá certo? Então, vão lá que vocês vão amar. Pode dar uma pausa no vídeo e ver isso, tá bom? Pronto. Você sabia que a água liberada pelas plantas na transpiração contribui para a umidade do ar? Você sabe o que é a umidade do ar? Umidade relativa do ar é a quantidade de gotículas de água dispersas no ar em forma de vapor, em forma de gás. E aí, essas gotículas de água, geralmente, a gente vê muito essa umidade do ar, o ar úmido, o ar fresco, o ar agradável, quando também na época da chuva, porque tem cai muita água do céu na forma de precipitação, né? E aí essa água se espalha pelo ambiente, deixando esse ar úmido, deixando esse ar um pouquinho molhado, para que também ajude a nossa respiração. Então, a manutenção da umidade do ar em níveis adequados contribui para a formação também das chuvas. Além disso, é importante para a saúde do nosso corpo, principalmente o sistema respiratório. Na época quente aqui na região que nós moramos, na época quente, o ar fica muito seco e a gente sente essa secura pelo nariz, porque o ar que a gente respira vai entrando ressecado, vai entrando quente, e aí quando o ar está quente, né, no ambiente, ele entra pelas vias respiratórias da gente, ressecando e ajudando também até a gente a adoecer, né? E aí, quando é essa época do ano, né, esse primeiro semestre, onde tem
um grande nível de chuvas, a gente não sente tanto essa secura, porque o ar está úmido e entra pelas vias respiratórias da gente sem nos prejudicar. Além de as plantas serem essenciais para a manutenção do ciclo da água, que a gente estudou na aula passada, as matas e as florestas que ficam na beira dos rios, que ela colocou aí, ó, o rio passando, e essas matas de um lado e do outro. A gente chama essas matas de matas ciliares. E aí, eu convido você a dar uma pausa no vídeo. Por que o nome mata ciliar, Tia Elaine? Porque, ó, olha no espelho e você vai ver o seu olho. Tem os cílios na parte superior e os cílios na parte inferior, não é? E aí, cílios na parte inferior e superior e inferior. Então, cílios. Aí você lembra o quê? As matas ciliares são o quê? São uma quantidade de planta de um lado e do outro do rio. Matas ciliares, que contribuem muito, gente, para a qualidade e a quantidade de água nos rios. Essas matas ciliares, gente, elas são tão importantes na natureza porque elas protegem o solo. Veja, a chuva, quando cai, ela cai sobre as árvores, sobre as plantas e ela infiltra no solo. Consequentemente, quando ela infiltra no solo, ela vai estar entrando no solo, abastecendo aquela planta de água, como também sustentando aquele solo, não permitindo que aquele solo vá embora junto com a água da chuva. Então a planta agarra aquele solo, aquele chão, aquela terra pelas raízes dela. Então as plantas são muito importantes para o solo para evitar a erosão. Você já deve ter visto, né, em alguma reportagem, montanhas que quando vai ou então cidades grandes, que as pessoas constroem suas casas nas encostas das montanhas. O que é que acontece lá, Tia Elaine? Quando chove, como não tem planta, o que está lá em cima, lá naquele morro, começa a desabar. Porque não tem planta para segurar. Não tem as raízes da planta para segurar aquela terra. Certo? Então, as matas ciliares, ela ajuda na proteção também do solo, na manutenção e qualidade da água daqueles rios. Bem, por que as plantas são importantes para a qualidade do solo e da água? Por quê? Vamos lá? A copa das árvores acumula a água da chuva e parte dessa água evapora, se transforma em vapor. Isso contribui para que os rios não transbordem em caso de chuva forte. Então, na copa das árvores, que você já deve ter feito essa brincadeira de um colega ou a mamãe ou o papai ou o irmão está ali debaixo, depois de uma chuva, né, passou a noite chovendo, aí vocês saíram na calçada ou no sítio e estavam lá debaixo daquela árvore e alguém puxou o galho e você se molhou todo. Isso dali, a copa das árvores também acumula água, né? E parte dessa água vai evaporar, vai se transformar em vapor. Isso também contribui para que o rio não transborde, não encha demais. A água retirada das copas, que não evapora, pinga nas folhas ou escorre pelo tronco das árvores, chegando ao solo com mais suavidade, sem destruir aquele solo, mesmo que a chuva seja forte. O solo das florestas, ele é coberto por folhas. As florestas, principalmente aquelas nativas que não têm a ação do ser humano lá, o solo dessas florestas, todas as folhas secas ou que caem até mesmo na época da chuva, quando essas folhas caem, elas se juntam aos restos de outros vegetais e galhos também. Isso protege e evita que se formem enxurradas. Em um solo que não tem essa proteção, que não tem essas folhas caídas, a força da água remove os nutrientes que tem naquele solo e carrega o solo para longe, chamado de erosão. Então, toda vez que chove, que é muito grande o nível de água da chuva, e essa água, esse solo que não tem planta, esse solo que não tem ali as raízes agarrando esse solo ele vai acabar escorregando. Ora, a força da água leva esse solo
leva essa camada de terra, né? Fazendo aí um processo que vai deixar, quando secar, o solo vai ficar todo rachado, um solo pobre de nutrientes, ou seja, fraco, que não serve para plantar, mas para poder esse solo se tornar cheio de nutrientes e fértil, ele vai ter que passar por adubação. Então o solo, ele tem a capacidade de ser fértil naturalmente, sem ter a ação do homem. E para poder isso acontecer, tem que ter um solo que tem folhas caídas, um solo que tem ali muitas árvores, para poder sustentar esses nutrientes. Se o solo for levado para dentro dos rios ou lagos, ocorre um fenômeno chamado de assoreamento. E esses corpos d'água vão ficando cada vez mais rasos pelo acúmulo de terra. O que é assoreamento? É o solo que foi carregado com a chuva. É aquele chão, aquela camada de terra que não tinha em que se segurar, e quando veio a água da chuva, levou. Isso é chamado de assoreamento. As raízes das plantas também ajudam a evitar a erosão, pois elas formam uma rede que segura o solo. Mais uma vez, Tia Laine falando que o solo, as raízes das plantas sustentam esse solo, seguram, agarram, não deixam esse solo ir embora com a água da chuva. Como o solo das florestas tem a proteção das raízes das plantas, a água é absorvida em quantidades uniformes, ou seja, absorvida equilibradamente por aquele solo, por aquelas árvores. Em um lugar que não tem planta, o solo ele tende a absorver menos água, pois grande parte dela escorre pela superfície e se acumula nas partes mais baixas do terreno, formando aí alagamentos. Então, um lugar que não tem planta para sustentar esse solo, vai entrar pouca água. E esse volume de água vai para onde? Vai escorrer pela superfície e vai ficar naquelas partes mais baixas, formando alagamentos. A água que é retida no solo das florestas se infiltra no solo e vai chegar lá naqueles reservatórios subterrâneos de água, ou é levada lentamente em direção aos rios ou a outros corpos d'água, como lagoas, como lagos, né? Ou mares. Ou seja, Tia Laine, essa água retida no solo das florestas se infiltra e vai chegar até aquelas camadas mais internas do solo, no caso dos lençóis freáticos, né? Aquelas camadas lá do subsolo. Se a água fosse levada toda de uma vez, no momento da chuva, o rio poderia transbordar, ou seja, o rio ia crescer, aumentar tanto o volume de água dele, que ia inundar as cidades próximas a ele. Então, até para isso as árvores servem, para proteger aquelas cidades também de alagamento. Além disso, em época de pouca chuva, o rio poderá secar, porque não haveria reserva subterrânea suficiente para abastecê-lo. E aí é comum você ver nessa época das chuvas, aquelas cidades como as cidades grandes, como São Paulo, até mesmo aqui em Fortaleza, na época da chuva, que cai um grande volume de água, o que é que aparece? O que é que acontece? A cidade é inundada, entra água nas casas, destrói os móveis das pessoas, mata às vezes até as pessoas não têm como sair por conta do volume daquela água aumentando. Então, se tivesse mais árvores, se o solo das cidades não fosse pavimentado com tanto com tanto asfalto, paralelepípedo, né, que é o que cobre o solo da cidade, se essa cidade tivesse mais árvores, as plantas iam segurar um pouco dessa água, né? E aí não haveria uma enchente, inundação, né? As florestas também ajudam a reter esses poluentes que estão dispersos no ar,
dificultando a chegada deles aos corpos d'água, certo? Então, tá aí como as plantas são importantes para o equilíbrio do solo, até mesmo para o equilíbrio da água que chega nos rios, da água que chega às cidades, certo? As plantas, gente, elas são muito importantes, né? Adote uma planta, plante alguma muda, alguma semente e veja como é lindo aquele desenvolvimento. Bem, e a tia Elaine trouxe aí o esquemazinho que está na página 27 da apostila de vocês, né? A representação esquemática da importância da mata ciliar, aquela que fica assim na beira do rio, né? Olha, as plantas transpiram ajudando a formação também das nuvens, que a gente já estudou na aula passada. A água então, aí ocorre o que? A precipitação, quer dizer, a chuva. A água vai escorrendo pelo tronco das árvores, molhando aquela árvore, né? As partes dela que ela precisa ficar molhada. Essa água vai infiltrar dentro do solo e aí vai escorrer enchendo aí o rio. E aí você pode ver os peixinhos, né? Como a água do rio também é importante para a criação de peixes. E aí aquela água do rio também, com a ajuda do solo, vai ajudar na evaporação, que vai formar as nuvens, que vai ocorrer a precipitação. Ou seja, tia Elaine, tu tá dando de novo o ciclo da água, porque para você ver que o ciclo da água ele é tão presente, tão importante, tão essencial, que ele está em vários aspectos dos nossos assuntos, né? Até nessa proteção da mata ciliar. Então, a água escorrendo pelo solo, se tiver a mata ciliar, vai proteger, agarrar esse solo, não deixando o solo ir embora para dentro do rio, certo? E aí acaba que o quê? O rio, ao invés de ser aquela camada de água, vai ser só camada de terra. E aí quando for na época da seca que secar com o auxílio da luz solar, o que é que vai acontecer? Essa água do rio, o rio vai se transformar em solo. Porque toda aquela areia que tinha próximo daquele rio escorreu tudo para dentro do rio, fazendo com que fosse o solo normal quando chegar a época da seca. Mas se tiver árvores, as raízes dessas árvores vão sustentar esse solo, vão segurar esse solo, não deixando ele escorrer para dentro do rio, ok? E aí, eu trago com vocês aí a correção da atividade do caderno de atividades, página 58. Dê uma pausa no vídeo, pegue seu caderninho de atividades para a gente corrigir. E aí na letra A, né, tem aí o menininho Lucas, que está observando um copo cheio d'água. Vamos ajudar ele a lembrar de como se chamam as características da água, completando as frases abaixo. A água não tem cor, então ela é o quê? Muito bem, garoto, incolor. A água não tem cheiro, ou seja, ela é inodora. A água não tem gosto, ou seja, ela é insípida. B. Ao caminhar pelo quintal, Lucas também observou pequenas gotinhas de água sobre uma folha. Imediatamente relacionou esse fato a outra característica da água, a qual faz a superfície da água funcionar como uma película elástica. Qual é o nome dessa característica? Tensão superficial, aquela que a Elaine explicou, que essa película que forma sobre a superfície da água, ela consegue sustentar alguns insetos, folhas e até aquele lagarto Jesus correndo, né? E aí, eu tenho na segunda questão, a quantidade de água disponível para o consumo é limitada, nós vimos isso já. Por isso, muito se discute sobre as formas de economizá-la no uso diário. Observe a imagem ao lado e escreva duas formas de economizar água. Uma, que a gente pode diminuir o tempo do banho, não precisa ser aqueles banhos demorados. Fechar a torneira ao escovar os dentes. Na 2, a gente pode dizer aí, né, a questão, não deixar a mangueira ligada para lavar o carro. Reutilizar a água que a mamãe usou para lavar as roupas, para lavar o chão, para lavar o banheiro, para lavar o muro, para lavar a casa, né? Diminuir a questão aí da torneira ligada para lavar os alimentos, certo? Na 3, nós vamos ter aí, né,
Analise o esquema sobre as mudanças do estado físico da água e o ciclo da água na natureza. Depois faça o que se pede. Complete as frases escrevendo onde podemos encontrar água nos diferentes estados físicos da natureza. No estado gasoso, a água no ambiente forma a umidade do ar, o vapor de água. A água no estado gasoso, ela forma isso, a umidade do ar, que a gente viu, que deixando o ar fresquinho, e o vapor de água. No estado líquido, a água no ambiente forma o quê? A água no estado líquido, ela não sobe para a natureza, forma as nuvens, chuva, rios. E no estado sólido, gelo e neve. Na questão B, nós vamos aí relacionar o esquema da página anterior, né? A água A1 nós vimos aí que é evaporação, né? A2 que é na hora que o vapor de água vai se juntando, formando as nuvens, condensação. E A3 que é a solidificação, que é no caso aí as neves, né? Ó, a neve lá na ponta da montanha. E aí, gasoso para o líquido é a imagem 2, do líquido para o gasoso a imagem 3 e do líquido para o sólido 3 e líquido para o gasoso 1. Né, João Emanuel? Desculpa aí ter errado, vamos lá. Assinale a imagem que representa a mudança da água que está faltando no esquema. Depois complete a frase escrevendo o nome desse processo e os estados inicial e final da água. Na fusão, a água passa do estado sólido para o estado líquido. E aí, a imagem que se relaciona a isso é a imagem do gelo derretendo, sólido para o líquido. E hoje vocês vão fazer a atividade de fixação só da página 60. Uhul, Tia Laine, tu só passou uma página. Uhul! Claro, só isso. Para você fazer essa fixação dessa atividade que a gente viu hoje, do assunto que a gente viu hoje. Gente, por que tem que fazer atividade, hein, Tia Laine? Por que é tão chato fazer atividade? Gente, entenda. Uma coisa que a gente aprende, se a gente não põe em prática, a gente não assimila, a gente não grava na memória. Por exemplo, se você fosse ensaiar a quadrilha para dançar no São João, tinha condição de vocês chegarem no evento só no dia? Pronto, cheguei, já vou logo dançar, já sei de tudo. Como se você não ensaiou? Os grandes artistas, os cantores, os dançarinos, até os atletas quando vão se apresentar numa competição, os dançarinos quando vão se apresentar, os cantores quando vão fazer as lives das quarentenas, eles precisam ensaiar, eles precisam estudar como é que vai ser, esquematizar aquilo ali. E o aluno, quando ele faz a atividade, ele está ensaiando aquela aprendizagem que ele teve. Quando ele faz a atividade. Ainda mais vocês do 5º ano, que já tem aí uma experiência na leitura, na escrita, né? E aí a gente tem que continuar exercitando. Senão quando as aulas voltar, não sabe mais escrever, não sabe mais nem ler. E aí, Tia Lá? Não é? Então, ó, um beijo no coraçãozinho de vocês. Façam as atividades de vocês. Os pais de vocês, eles todo dia fazem as atividades deles em casa. É a mamãe que cozinha, ou o papai. É a mãe que cozinha, que faz a sobremesa, que arruma a cama, você que arruma a cama. Se você não exercitar, como você vai aprender a fixar? Os neurônios, se a gente não utilizar eles vão atrofiando, eles vão morrendo. E a gente não quer neurônio morto, a gente quer neurônio vivo, não é verdade? Então vamos deixar eles ativos, para eles permanecerem vivos, fazendo as atividades. Não só de Tia Laine, mas das outras tias, tá bom? Um beijo no coraçãozinho de vocês e até a próxima, tá bom? Estude em casa, meus amores!